Pergunta para o seu filho, em que time que ele está jogando? No time dos vencedores ou no time dos perdedores? Sim, porque alguns comportamentos levam ele para o time dos vencedores e outros comportamentos levam para o time dos perdedores. Eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, e ajudo mães a criarem os seus filhos para ser bem-sucedidos através da educação financeira, de forma lúdica, leve e gostosa. Hoje eu vou falar sobre o time dos campeões, que é o time que você quer que o seu filho jogue. Para isso, o treino tem que ser um treino de campeão. Não significa de forma alguma criar filhos como se fossem adultos, de jeito nenhum, os adultos até já foram. Nossos filhos têm chance, o seu filho tem chance. Quando você diz que você quer criar um filho bem-sucedido, é porque você está querendo dar essa chance para ele. Você quer que ele seja do time dos campeões. Ele não nasce sabendo, você sabe disso. Os filhos não nascem sabendo qual é o melhor caminho para eles. É a gente que tem que dar. As mães, além de darem muito afeto, muito amor, como eu sempre falo aqui, e essa é uma parte fácil, dar afeto, dar amor é natural. A gente tem que dar firmeza, retidão, o caminho certo. Essa não é uma parte tão fácil. Não é tão fácil assim ser mãe, você sabe disso. Eu sei disso. Porque é aquela história do chorar no banho. Depois que a gente fez aquele dia em que a gente teve que ser firme, em que a gente foi responsável pelos nossos filhotes, chega de noite, muitas vezes depois que ele foi dormir, a gente vai chorar no banho. Mas faz parte de ser mãe. Não é todo dia, você sabe disso. É só de vez em quando, ainda bem. Ninguém ia aguentar muito. Mas o que a gente tem que ensinar para eles? O que é essa firmeza? O que é esse ser, assim, duro? Às vezes precisa. Ah, mas o meu filhinho gosta de dormir até mais tarde, deixa ele dormindo. Ou pior ainda, meu filhinho está dormindo até bem mais tarde, porque ontem à noite ele foi dormir tão tarde, coitadinho. Oi? Quem é que estipulou o horário para ele dormir? Como é que é? Quem é que põe ele na cama? Isso tem que ser desde pequenininho. Ah, mas ele já está grande, ele já está acostumado, então vai ser um pouco mais difícil, mas também é possível. Principalmente se você acorda ele no dia seguinte cedinho, ele vai ficar super mal-humorado, resmungão. Você tem que aguentar um pouco, faz parte de ser mãe. Chega de noite, ele vai estar um pouco mais cansado. Não significa que ele vai dormir logo, você só vai colocá-lo na cama e depois pôr de novo, e depois pôr de novo. Não é fácil, mas você está cuidando por quê? Porque você ama aquele filhote, você ama o seu porquinho, você quer o melhor para ele. Ele sente isso. Fica tranquila, ele vai resmungar, ele não vai gostar, mas ele vai sentir dentro do coração dele que isso está sendo feito com afeto, porque você quer o melhor, você quer o futuro dele, você quer que ele seja bem-sucedido. Então você pôs ele na cama logo para dormir e com o tempo ele vai acostumando, porque sono é uma parte importante da vida das pessoas. Ai, mas e os doces? Nossa, eu tenho até vergonha de ir na pediatra, porque ela sempre me dá tanta bronca, porque ele está um pouco acima do peso, ele não está com peso saudável, ele não está se alimentando bem. Mas o que eu vou fazer? Não tem como evitar que ele coma essas coisas. Oi? De novo, não tem como evitar? Quem que faz as compras para casa? Quem que compra as coisas que ele vai comer? Será que não é possível fazer algumas substituições melhores para a saúde dele? Sim, eu sei que você ama o seu porquinho. Eu sei que você faz do jeito que dá para fazer. Eu sei que você fez isso porque você gosta e você quer o bem dele. Mas não é fácil, de novo, não é. Mas esse é um bom que você envolver a família inteira. Porque se não dá para ter as coisas que ele não pode comer, não dá para ninguém comer. Não pode só impedir o seu porquinho de comer e o resto da família come, né? O refrigerante que o papai toma inteiro. O baixinho estava acostumado a beber. Se não vai ter mais, vamos conversar com a família. Se as pizzas direto, os doces direto, se são essas coisas que não estão fazendo bem para ele, mas que estavam entrando na sua casa, faça algumas substituições bem mais interessantes, gostosas.
mas mais saudáveis. Você está pensando nele, mas isso vai refletir na família inteira, viu? Isso é bom para a família toda. Firmeza. Eu sei que às vezes não é difícil, às vezes você tem que lutar contra o resto da família, mas você é mãe, é responsável e você está assumindo que você vai fazer diferente. Então, olha as coisas, veja como é que está o consumismo na sua casa. Como é que você consegue lutar contra um monte de propagandas que vão bombardeando o seu porquinho o tempo todo? Compre, compre, compre. A gente já falou sobre como gastar. Compre, compre, compre. Quando o resto da família toda, a propaganda, todo mundo está gastando tudo, como é que fica o consumismo na cabecinha dele? Só ele que não pode pedir nada? Então, se você quer realmente criar filhos para serem bem-sucedidos, você vai ter que dar uma geral na sua vida, na vida da sua família e na vida do seu porquinho. Diretrizes. Mostrar para ele que campeões são feitos, eles não nascem prontos. Seu filho não nasceu sabendo, ele não nasceu pronto. Você é que vai mostrar o caminho para ele, mas tem que mostrar com firmeza, cheio de afeto, com certeza, mas com firmeza. Porque o caminho do não, o caminho de algumas frustrações, o caminho de tédio, olha só, enquanto alguns porquinhos estão dormindo até mais tarde, não saem das telas, ficam lá, você vai ter que mostrar para o seu filho o caminho de como sair do tédio. Ele vai reclamar demais. Se você desligar todos os eletrônicos, ele vai ficar louco. Ele vai ficar 10 minutos sentado no chão chorando, ou reclamando, ou dizendo que você é a pior mãe do mundo, que faz parte da vida de ser mãe. Mas ele, uma hora, vai ter que começar a pensar em soluções. Gente, a hora que o seu filho começa a pensar em soluções, você está dando um presente para o resto da vida dele inteira. Pensar em soluções é uma dificuldade que adultos têm. Eles não conseguem. Como é que eu saio do tédio? Como é que eu faço para pensar em soluções? Como é que eu consigo aprender a esperar? Como é que eu consigo aprender a ter alternativas? Pensar em alternativas, ter clareza. Isso é treino. Isso é treinar o cérebro, é treino. Que só o time dos campeões tem. Que só o time dos bem-sucedidos tem. Mas é fácil você entender isso. Faz um paralelo com o cinto de segurança do carro. Muitas vezes a criança não quer pôr, eles não gostam, incomoda, ou ai que chato, é rápido. Por algum motivo ele não vai querer pôr. E você não vai deixar barato porque você quer segurança do seu filho. Você não vai deixar na sorte de que não vai acontecer nenhum acidente. Você sempre põe o cinto de segurança nele. E fica fácil ele entender que é para a segurança dele, que é porque você o ama. E por que isso não acontece com alimentos ruins, que vão encurtar a vida dele, que vão fazer ele ter uma qualidade de vida pior? É a mesma coisa, você está se preocupando com ele e por isso você está fazendo uma coisa que ele talvez não goste muito, mas que é bom para ele. Ficou fácil agora, deu para você entender? É uma questão de segurança, é uma questão de você querer o bem dele. Fora isso, veja bem, a gente precisa pensar nos motivos, pense um pouquinho o que vem por trás. Por que às vezes é tão difícil essa firmeza? Por que é tão difícil falar esses nãos para os nossos porquinhos? Porque a gente já está tão cansada, porque a gente trabalhou o dia inteiro, a gente chega em casa, tem um monte de coisas para fazer, ainda tem que pensar em alternativas, ainda tem que ver ele no nosso pé, falando o que ele quer, Existem pílulas de atalhos, vamos chamar de pílulas de atalhos. A gente dá o docinho, pronto, ele ficou feliz. A gente dá o celular, pronto, ele ficou feliz. Só que esses atalhos não podem servir para os nossos filhos. Eu sei que você está cansada, eu sei que é difícil, por isso que eu peço para envolver a família toda, para você não ficar com tudo isso nas suas costas, para não ficar sobrecarregada. Mas usar as pílulas de atalho não vai criar filhos bem-sucedidos. Vai resolver uma situação pontual naquele momento e você sabe disso. Não é por aí.
Não é isso que vai dar certo para você criar um filho bem-sucedido. Não é para daqui 20 anos você olhar para ele e falar, puxa, que orgulho. Foi isso o filho que eu criei. Não foi fácil, mas valeu a pena. Olha só como ele está hoje. O treino que a gente faz para os nossos filhos, para eles entrar para o time dos campeões, é um treino feito todos os dias. O quanto antes, comece já, hoje, não importa a idade que seu filho tem. É um treino para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja campeão, para que ele seja do time dos vitoriosos. Ah, para isso eu vou ter que criar o meu filho com agressividade? De jeito nenhum, né? Eu sempre falo que o afeto é o maior instrumento que a gente tem. Veja, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Ela está no time dos vitoriosos ou dos derrotados? Estava no time dos vitoriosos ou dos derrotados? Dos vitoriosos. E ela era agressiva? Não. E tem um monte de outros exemplos que você tem aí. Você cria o seu filho para ser vitorioso, para ser bem-sucedido, porque isso é um treino. Mas não é um treino facinho. Não é um treino que você faz um dia e no outro não. É um treino de todo dia. São tijolinhos. Eu falo que são tijolinhos que a gente escolhe para ir pondo no caminho em que a gente quer que ele vá trilhando, para ele chegar naquela direção daquele time, não do outro. Que tijolinho você pôs hoje? Pensa, quais os tijolinhos que você tem na sua despensa? Quais os tijolinhos que você pôs, que você está pondo, que você pôs ontem? Vamos começar a mudar esses tijolos. Pegue outros. Você tem isso, você pode mudar. Você tem possibilidade de alternativas. Então, muda, porque o treino é diário, porque o treino é necessário e é possível. E ele vai se acostumar no começo. São criação de hábitos. A criação de hábitos é sempre difícil no começo. Não se preocupe com isso. A constância é a maior recompensa, é o maior instrumento que você vai poder usar. Constância. Esse é um instrumento de criação de hábitos. Então põe o tijolinho hoje, amanhã põe de novo outro tijolinho. Ele brigou, não faz mal, você sabe que é de tijolinho em tijolinho que ele vai cada vez diminuindo mais as brigas, aceitando e ficando num caminho que é bom para ele. Não é para ele aceitar coisas ruins, é para ele aceitar coisas boas, coisas importantes para a vida dele. É isso que você quer. Para criar filhos bem-sucedidos, não é para você, embora você também vai colher os louros, mas é para ele, é para o futuro dele. Como é que ele vai fazer diferença no mundo? Como é que ele vai fazer diferença no entorno dele? Como é que ele vai ser uma pessoa do bem, bem-sucedida, uma pessoa do jeito que você tem orgulho, que ele vai ter orgulho dele mesmo? Se não tiver esses tijolinhos, você acha que aquela mãe que foi dando os tijolinhos de atalhos, os mais facinhos, de repente ela acha que um dia o filho vai acordar adulto e vai falar: hoje eu começo a me cuidar melhor. Hoje eu vou dormir bem, hoje eu vou me alimentar bem, eu já estou com um físico ótimo, sou uma pessoa saudável, vou investir bem o meu dinheiro, já estou bem até de vida. Gente, se não teve o treino antes, ele não vai chegar lá assim. Ninguém acorda de repente e aprendeu tudo do nada, aprendeu durante o sono, não é. É durante a vida. Do jeito que você vive cada dia, dia a dia, é o jeito como você vai crescendo. E ele está crescendo a cada dia. Os tijolinhos que você deu hoje para o seu filho já deram um up no crescimento dele, para um lado ou para o outro. Então, amanhã, escolha melhor os tijolinhos que você vai dar para ele. Se você pode mudar isso, você pode conversar com ele, pode conversar com a família. Essas coisas que você aprende, você tem que levar para frente. São coisas boas que vão construir. Esse treino que eu falo tanto é para que ele tenha forças, para que ele tenha instrumentos contra o adversário mais difícil que ele vai encontrar na vida, que é ele mesmo. A preguiça, as vontadinhas que a gente tem. Se a gente não tiver um repertório, se a gente não tiver uma super força interna,
que veio da nossa infância, que veio desde pequenininho, que foram esses tijolinhos que foram deixando a gente forte, ele forte, fica muito difícil, é mais fácil da gente sucumbir. Frustração é uma coisa que você treina. Se você não treinar, veja, os pequenininhos têm frustrações pequenininhas. Você pode ir dando treinos para ele um pouco mais fáceis, mas quando ele crescer, as frustrações vão ser muito maiores. Frustração de adulto é uma coisa imensa. Se ele não teve um treino nas pequenas, vai ser muito mais difícil para ele conseguir combater esse inimigo. Porque essas coisas acontecem na vida de todo mundo. O que a gente faz de dar base para o filho é tentar dar um máximo de repertório. Não é evitar que ele tenha problemas, não tem como. Mas é dar substância para que ele consiga lutar contra isso. A hora que você fala que você quer um filho bem-sucedido, não é que o dinheiro vai cair do céu na mão dele, não é que ele vai conseguir fazer dinheiro fácil, é que ele vai ter repertório para ele ir buscar. Ele teve um treinamento, você treinou o seu filho. Então, veja bem, não é fácil, não é, mas é possível e ele precisa disso para ele conseguir atingir essas metas e depois de adulto conseguir se virar melhor. Aquele treino que eu falei sobre arrumar soluções ele vai precisar para a vida toda. Se ele já tiver essa mentalidade, o adulto vai ser muito mais feliz, muito mais fácil. As coisas vão aparecer na mente dele de uma forma muito mais tranquila, porque ele já teve um treino antes. Então, eu estou falando sobre firmeza, sobre ensinar as coisas mais difíceis, ensinar a lidar com as frustrações, dar para ele toda essa força que veio dos tijolos fortes. Mas veja, você já pôs um tijolo de firmeza, você pôs um tijolo de responsabilidade, de autorresponsabilidade, para que ele seja sempre coerente com as coisas, que ele consiga fazer direito. Mas agora eu vou te dar mais 2 tijolos, ou 2 argamassas, vamos dizer assim, que vão unir tudo isso, que vão deixar o seu filho muito melhor, que é o fácil, que é o amor, tá? E depois eu já falo o outro para você. Amor é fácil, mãe tem pelo filho naturalmente. Foi feito um estudo há uns anos atrás, inclusive saiu um livro sobre isso. Eu vou pegar o nome desse livro e eu deixo aqui para vocês, no correr da semana eu falo sobre esse livro para vocês. Porque é muito interessante, foi um estudo que foi feito com uma gama grande de mães, com os filhos todos mais ou menos da mesma idade, tudo, e foram se estudando e um grupo pequeno, todas amavam os filhos, com certeza, mas um grupo pequeno de mães parece que tinham alguma coisa a mais. Ela amava mais o seu filho, parecia isso. E eles foram acompanhando esse grupo. Você já deve saber qual é a conclusão que teve 30 anos depois, quando novamente foi feita essa reunião e foi avaliado de que forma esses porquinhos foram crescendo. 30 anos depois, todos adultos, os mais bem-sucedidos são os que tinham aquelas mães que pareceu que amava mais os filhos. Amar nunca é demais, nunca. É totalmente diferente de mimar. Mimar é fazer pelo seu filho aquilo que ele pode fazer sozinho. É dar comida na boca para a criança que já sabe comer sozinha. Isso não precisa, isso não é amor, isso é mimo. Isso até prejudica a criança, não faça. Não faça pelo seu filho o que ele pode fazer sozinho. Isso rouba dele o poder, a autoconfiança. Não faz isso não. Mimar não é legal. Mas amar sim. Amar não tem limite. Quanto mais você amar, melhor. Faça isso cada vez mais. Faça isso por ele. Faça isso por você. Porque é gostoso amar o filho da gente. Fazer carinho, dar beijo, afeto, pegar no colo. Isso não estraga filho nenhum. Não se preocupe, não é isso que vai estragar o seu filho. Isso vai dar um novo poder. Isso são aquelas mães que amaram mais e que os filhos foram mais bem-sucedidos. Então,
Ame com o máximo que você puder e mais um pouco. Seja aquela mãe que ama a mais um pouquinho. Seu filho merece. Você vai gostar, você merece. A segunda argamassa que vai fazer o seu filho ser bem-sucedido, e essa é uma muito gostosa, é o encantamento. Olha que interessante. É esse orgulho que a mãe tem desse filho, essa admiração que a mãe tem do filho. Ele olha nos olhos da mãe, ele sabe que ela admira ele, que ela gosta de tê-lo na família. Ele está bem incorporado. Tem muita criança que sente que é um peso para a família. Essas crianças, elas estão recebendo uma carga negativa muito pesada, muito pesada. Criança precisa saber que ela está inserida numa família em que ela contribui para essa família, contribui com amor, com alegria. Ela está bem feliz de estar ali porque ela sente o orgulho do outro, sabe? É aquela criança que leva o desenho da escola e todo mundo olha com orgulho, que bonito, que lindo, tá feio para burro. Não tem importância, não é isso, porque essa mãe admira o esforço. Isso que é legal. Por que um adulto, por que alguém quer subir o Everest? Por quê? Não é por causa de dinheiro, pelo contrário, ele vai pagar caro para burro, ele vai perder dinheiro para ir lá. Não é pelo esse encantamento, por esse orgulho, porque ele quer se sentir incrível. Essa é a palavra, ele quer se sentir incrível, e isso também é feito desde pequenininho. Você vai deixando o seu filho ser incrível desde pequenininho, essa sensação. Isso vai sendo a argamassa que vai juntando aqueles tijolinhos que você foi criando, que você foi a cada dia dando. Veja, é melhor dar um doce para ele ou é melhor que ele sinta o orgulho que você tem dele? Olha só que interessante. Esse orgulho que você tem do seu filho é um poder grande que você dá para ele. Você fazer ele se sentir incrível e não um peso para a família. Ele saber que ele é poderoso, que ele é incrível. Esse encantamento, ele vai levar para a vida inteira. Isso é criar filhos bem-sucedidos. Olha só, quanta coisa legal dá para a gente fazer pelo filho da gente. Infelizmente, a maioria das mães não sabem disso. Elas querem o bem, elas querem amor, mas elas não sabem bem como fazer. Você está aqui até agora nesse vídeo, você está ligado, você está sabendo, você está concordando, eu estou vendo essa cabeça mexendo, porque é isso que você quer para ele e você consegue construir isso. Esse vídeo é muito interessante. Eu sei que é uma coisa que você quer, uma coisa que você tem, um poder que você tem de dar isso para ele. Não é fácil? Não é fácil. Mas vale muito a pena? Vale muito a pena. Eu já estou com os meus filhos bem-sucedidos, eu estou falando isso para você porque eu já tenho experiência, porque eu já sei que eu consegui realizar. E não foi só com os meus filhos. Eu já ensinei muitas outras mães. Eu tenho as minhas irmãs com os filhos criados. Eu tenho algumas pessoas, o porquinho ainda está no começo, a gente tem poucos anos de porquinho gordo. Mas muitas mães já falam para mim que elas mudaram o jeito de criar os filhos. Elas estão fazendo diferente, porque elas querem fazer diferença na vida desses filhos. É adulto que elas olham e falam, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero para o meu filho. Elas já estão trabalhando com eles pequenininhos, isso me dá muito orgulho, me dá muita satisfação, que eu já estou conseguindo transformar mães, para que elas façam diferença. E elas estão fazendo, e elas me contam isso, e eu estou muito feliz. E é o que eu quero para você, é o que você quer para você. Se você ficou até agora, se você viu esse vídeo inteiro, você sabe que tem coisas aqui que são importantes, que são interessantes, que são boas para se pensar. Você sabe que tem um monte de mãe por aí que não está pensando desse jeito, já manda para elas, já compartilha. Vamos aumentar, vamos melhorar isso. Dá para você fazer.
pelo seu filho, dá para as mães fazerem pelos filhos, dá para ser melhor, vale a pena, vale a pena. Você quer filhos bem-sucedidos, é assim que vai fazer. De vídeo em vídeo a gente vai ensinando um monte de coisa, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. É isso que a gente precisa, é isso que é legal. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal, que é um canal bacana, que sempre tem vídeo bacana e interessante, que vai fazer sua cabeça crescer. É isso que eu quero, te dar clareza, te dar um monte de assunto para você pensar. Um beijo muito grande da Sandra, espero que você tenha gostado. Faz comentários aqui embaixo do que você gostou mais, de como você quer, manda outros assuntos. Um beijo grande e um oink oink do nosso porquinho. Tchau, tchau!